Bom, vamos começar as costuras iniciais aqui da nossa bota decorativa de Natal. Tô usando aqui tricoline 100% algodão e vamos começar pela costura do forro. Coloquei o tecido aqui dobrado, pus o molde, risquei usando a caneta fantasminha e cortei ao redor do risco, aqui ó, em toda a volta. Agora, você vai iniciar uma costura aqui no corte do tecido com retrocesso e depois vai seguindo a costura até chegar aqui e aí faz retrocesso novamente para não desmanchar a costura. Essa parte aqui fica aberta, depois de costurar é só você reservar do jeito que tá aqui, tá bom? Não precisa desvirar. E aqui você vai precisar de um pedacinho de tecido medindo 4,5 centímetros por 15,5 para fazer a alça. E essa medida pode ser alterada, se você quiser fazer maior, fica à vontade. E aqui a gente vai usar para poder fazer um viés. É só dobrar as extremidades aqui, ó, para dentro, desse lado também, e depois a gente dobra novamente. Aí, faz uma costura de pesponto em toda a volta, com o ponto reto da máquina. E essa costura eu gosto de fazer tanto aqui para fechar essa parte do tecido, como também aqui em cima. Fica bem mais estruturada e o acabamento fica muito melhor. Se você quiser também usar ponto decorativo da sua máquina, fica à vontade. Depois é só reservar. E aqui, para fazer a bota, eu tenho o tecido estruturado. Coloquei sobre o acrilon. Se você quiser fazer com a manta R1 ou com a manta R2, fique à vontade. Com a manta R1 ou a R2 é até melhor. O acrilon deixa bem maleável porque ele não tem cola. Eu vou tentar deixar links aqui na descrição do vídeo. E geralmente eu compro na Shopee alguns materiais, então eu vou deixar os links aqui na descrição. Ah, detalhe, se você quiser com muita estrutura, compra a manta R2. Se você não quiser com muita, tudo bem, usa a R1, que tem cola apenas em uma parte, e aqui não tem cola em nenhuma, tá? Por isso que o acrilon é bem mais barato, tá, gente? Vocês vão notar a diferença de preço do acrilon para a manta R1 e para a manta R2. A R2 ainda é mais cara do que as outras. Mas, enfim, aqui eu fiz o seguinte, peguei o molde e do lado avesso, né, eu marquei, cortei deixando uma margem de costura e depois coloquei o tecido sobre o acrilon. Fiz uma costura de segurança na bordinha para prender e passei o ferro. Fiz a mesma coisa aqui para esse lado, então vai ficar assim depois. Bom, aqui eu escolhi para ser a frente da minha bota, então vou reservar essa outra parte. E agora eu vou decorar essa parte aqui da frente. E depois eu vou fazer um acabamento com o Microsoft branco, mas você pode fazer com feltro, dá certo, aqui em cima da botinha. Então, eu preciso definir aqui o espaço que eu vou precisar para não decorar aqui muito em cima, tá bom? Então, qualquer decoração que eu quiser fazer vai ter que ser daqui para baixo, porque vai ter um detalhe branco. Então, aqui eu vou definir 4 centímetros, tá bom? Vou marcar com giz de alfaiate. E aqui eu já sei que eu posso decorar apenas dessa marcação para baixo. Vou marcar aqui também, na outra. E agora é só soltar a criatividade e decorar da forma que você quiser. Vou fazer um aplique com essas figuras, tá? Isso daqui, gente, foi de um tecido de tricoline 100% algodão com tema natalino. Então, eu recortei ao redor aqui das figuras para poder fazer essa decoração. Se você não quiser fazer dessa forma, tá tudo bem, tá bom? E aqui,
Caso você queira fazer dessa forma, você vai ter que comprar, que também é bem baratinho, tá, gente? A entretela de papel, tá? Quando a gente passa o ferro, ela gruda. Então, aqui, ó, eu recortei aqui embaixo, tá? A entretela. Depois, é só passar o ferro aqui e fazer uma costura com ponto bem fechadinho, de zigue-zague. Você põe no menor ponto aí da sua máquina para ficar bem fechado, pra gente poder fazer aquela costura de acabamento ao redor dessa figura. E dá para fazer na máquina doméstica. Eu vou mostrar aqui na minha máquina como eu vou regular. Ah, lembrando que essas figuras você vai ter que posicionar de forma que não atrapalhe aqui a costura final da peça. Lembra que a gente ainda vai fechar com essa outra parte. Então, não pode ser muito próximo aqui do corte do tecido. Vou passar o ferro aqui para dar uma grudadinha, vou alfinetar e vou iniciar a costura para fazer o aplique. Já regulei aqui a minha máquina, aqui é o ponto zigue-zague, pus no meio para não ficar nem muito apertadinho, nem muito folgado. E aqui, coloquei nessa opção, então você regula aí e faz um teste no retalho. Eu fiz aqui o teste e olha só. Essa parte daqui, eu deixei com um ponto bem fechadinho, coloquei bem aqui, tá? Por isso que ficou bem fechado, ó. E aqui, ficou um pouquinho mais aberto, é um ponto apertado, mas tá mais aberto do que o outro, acho que dá pra ver. Eu devia ter feito com a linha branca pra vocês verem a diferença, mas eu acho que dá pra enxergar, né? O próximo passo é alfinetar aqui a figura e fazer uma costura aqui, pegando um pouquinho da parte principal, cobrindo o corte do tecido, tá? O corte aqui do aplique. Então, você vai fazendo essa costura com ponto zigue-zague e vai unindo essa parte nessa. Aí, fica um acabamento bem legal e o aplique feito com o ponto zigue-zague na sua máquina doméstica. Então, não precisa de uma máquina de bordado para poder fazer esse trabalho. Então, eu vou fazer aqui com calma e volto para mostrar o resultado. Já concluí aqui a costura de aplique. O resultado é esse. Aqui atrás ficou assim. E o próximo passo é unir frente com frente para poder costurar. Vou alfinetar aqui ao redor. E vou fazer uma costura aqui com retrocesso, pode ser com um pezinho de máquina, tá? Essa costura aqui foi aquela que eu fiz lá no início, só para fixar bem o tecido no acrilon, para poder costurar. É uma costura de segurança. Agora, vamos fazer a costura para fechar a peça mesmo. Coloca assim e faz a costura em toda a volta, começando aqui com retrocesso e finalizando aqui com retrocesso novamente. Essa parte fica aberta. Costura pronta. Agora, eu vou desvirar para a gente poder depois encaixar o forro e finalizar com a parte de cima aqui do acabamento e com um detalhe a mais que eu quero fazer pra gente fechar com chave de ouro. Olha só, tá ficando bonitinha, né? Mas ainda faltam alguns detalhes. Agora, vamos encaixar aqui o nosso forro. É só pôr aqui dentro, ajeita tudo, para depois a gente fazer o acabamento. Agora, eu vou prender, pode ser com alfinetes ou então com esses clipes de costura, pra gente fazer uma costura com ponto reto da máquina aqui na parte de cima, só para prender o forro.
Agora, eu vou para a máquina fazer a costura aqui em toda a volta. O próximo passo é cortar um retângulo. Eu tô usando o Microsoft, vou deixar link aqui na descrição do vídeo. Comprei pela Shopee. E você pode substituir também pelo feltro, tá? Eu gosto desse material porque ele é bem macio, bem fofinho. Então, fica à vontade para usar o material que você quiser. Eu cortei aqui na medida de 28 centímetros e meio por 8 centímetros. Vou unir aqui frente com frente e fazer uma costura com retrocesso no começo e no final, aqui nessa lateral. Costura feita aqui na lateral. Agora, eu vou desvirar. Aqui, eu vou pôr dessa forma, costura com costura. A gente vai vestir isso aqui. Agora que eu já vesti aqui, deixei tudo alinhado, eu vou fazer o acabamento. Você pode costurar ou então usar a cola quente. Deixei um espaço aqui, olha. Para poder dobrar, é só você deixar o suficiente para dobrar aqui, para fazer o acabamento nessa parte interna, tá? Eu vou usar a cola quente, mas você pode costurar, se quiser. Então, eu vou passar cola aqui na bordinha e vou dobrar assim. Vou fazer isso em toda a volta aqui na parte interna dessa meia, tá? Depois que fizer a colagem aqui de acabamento na parte interna, nós vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo. Dobra aqui uma vez pra dentro e passa cola aqui em toda a volta pra ficar com acabamento bem bonitinho. E tá quase pronta a nossa peça. Já concluí a colagem, tanto na parte interna como externa. Fui passando cola quente e fazendo todo o acabamento. Fica assim, ó, bem bonitinho, né? Agora, eu vou fazer mais alguns detalhes aqui. Como eu já falei, esses detalhes são opcionais. Se você não quiser fazer, também não tem problema. Eu tenho aqui o tecido, coloquei o molde, risquei usando a caneta que apaga com calor, a caneta fantasminha, e depois espelhei o molde e risquei novamente, tá? Depois de riscar, eu fiz uma costura aqui em toda a volta, em cima do risco, começando com retrocesso e finalizando com retrocesso também, para não desmanchar a costura. Depois, eu peguei a caneta e fui fazendo um detalhe, à mão livre mesmo, aqui, ó, nessa parte interna. É opcional, não precisa fazer se você não quiser, mas eu resolvi fazer para deixar um detalhe a mais aqui. Então, eu fui riscando e depois costurei em cima do risco aqui também. Depois, eu fiz uma gotinha aqui no meio, costurei em cima do risco, da mesma forma, e ficou assim. Antes de passar o ferro para apagar a marca da caneta, a gente vai fazer um acabamento aqui no corte do tecido. Ah, gente, lembrando que o tecido eu fixei na manta R1, pode ser a R2, pode ser no feltro, enfim, você decide. Então, eu coloquei aqui algo embaixo do tecido para dar uma estrutura e ficou dessa forma, tá bom? Então, lembra sempre, coloca o tecido sobre a manta ou outro estruturador que você estiver usando e depois é só costurar. Já finalizadas as costuras, fiz o recorte em toda a volta e agora eu vou fazer a costura de acabamento aqui no corte do tecido, em toda essa parte aqui, com um ponto zigue-zague bem fechadinho, da mesma forma que fizemos aqui para costurar o aplique de tecido. Já fiz aqui a costura de acabamento no corte do tecido e da manta. Esse é o resultado.
Passei o ferro para apagar a marca da caneta e agora vou reservar, porque eu vou deixar para colar depois. Bom, para fazer a cabeça é muito simples. Eu tenho aqui o tecido dobrado, frente com frente, depois eu posicionei o molde, risquei. E agora é só costurar em cima do risco. Costura tudo e depois você faz um corte apenas em uma parte do tecido. É por essa abertura que a gente vai desvirar. Então, é isso, muito simples. Costura tudo, depois faz um corte no tecido, desvira, preenche com a fibra e depois fecha a abertura com uma costurinha aqui. Não se preocupe com esse acabamento feio, porque vocês já sabem, a gente vai colar, ainda tem o cabelinho que vai esconder, então não tem problema. Faz a costura fechando a abertura e a cabeça tá aqui prontinha. Da costura para cima, marquei 1,5 centímetros. Vou fazer a boquinha nesse espaço aqui. Estou usando a caneta Micron 01. E pronto, gente, a boca tá feita. Bem simples, né? Da boca aqui para cima, eu marquei meio centímetro. A gente vai fazer um narizinho bem pequenininho aqui. E pronto. E daqui para cá, eu marquei meio centímetro para um lado e meio para o outro para fazer o olhinho. E eu vou fazer esse anjinho com os olhos bem fechados, só para dar uma ideia aí para vocês de um rostinho simples, sem precisar de tinta de tecido. Aqui praticamente eu tô usando só a caneta, ó. Fiz aqui também. A gente puxa aqui 2 cílios nas pontas, tudo muito simples. Aqui do lado, um pouco acima, eu faço um risco inclinado para ser a sobrancelha. Aqui também. E nós já temos o rostinho do anjinho pronto. Depois é só passar blush para dar uma corzinha aí no rosto dele, deixar ele corado. E tá prontinho aqui o rostinho, tá? Vamos pro cabelo, que também é muito fácil. Eu vou usar sobrinhas de lã, que eu cacheei já há um tempo. E para quem não sabe como cachear a lã, na playlist de dicas tem um tutorial para fazer cabelos cacheados, tá? E aqui, para poder fazer os cabelos, eu peguei umas sobrinhas de mechas cacheadas que eu tinha aqui. Eu não vou passar medidas porque, enfim, os fios ficam irregulares, tem cachos maiores, outros menores, não dá para passar medidas. E aqui também não dá nem para contar quantos fios tem, provavelmente umas tem mais, outras tem menos. Então, ó, provavelmente eu vou precisar aparar esses cachos, mas de início eu vou colar aqui na cabecinha, preencher todo o espaço aqui atrás e depois eu venho com a tesoura cortando tudo. Já aparei as pontas, tirando o excesso aqui de lã, e deixei o cabelo dele nesse volume. Aí você controla, deixa no volume que você quiser. E o próximo passo é fazer uma costura para franzir um pedaço de bico bordado. Aqui eu cortei na medida de 10,5 centímetros, dobrei as laterais e colei para poder fazer o acabamento e depois fiz uma costura com agulha comum mesmo aqui na parte de cima para franzir, tá? Aí deixei assim, depois finalizei a costura. E agora, eu vou colar aqui na frente das asas. Bom, pessoal, agora é só decorar. Aqui eu tenho o meu anjinho já pronto. E
Eu tô mostrando duas formas de vocês decorarem essa meia. A primeira foi essa aqui, com um aplique. Depois eu colei essas letras feitas de EVA, que eu tinha já há bastante tempo. Você pode também comprar aqueles apliques de MDF com o nome Feliz Natal, Boas Festas, enfim, e colar. Também é interessante. E eu vou colar esse laço aqui no cantinho, com um sino, tá? Só para deixar um detalhe aqui na nossa meia. Aí, vou dar outra alternativa de decoração além dessa, caso você não queira fazer com um aplique. Trabalho concluído, na parte interna eu colei a alça, você pode costurar e tá aqui a meia decorada. Caprichem nas costuras, soltem a criatividade e a gente se encontra no próximo passo a passo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.